A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou duas campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do simpósio do Comitê de Farmácia que está acontecendo aqui na 8ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Agora vamos falar sobre a nossa segunda mesa, que vai ser sobre inovação em farmácia. Para moderar essa mesa, eu chamo Eliana Morgante do Lago, que faz parte do nosso Comitê de Farmácia. E também chamo como primeira palestrante a nossa Flávia Mendes Leite, que é farmacêutica pela Universidade Federal da Bahia, possui MBA em gestão de qualidade e é especialista em oncologia clínica e hospitalar. É farmacêutica referente do transplante de medula óssea e carticel do Hospital São Rafael da Rede D'Or.
Ela é professora referência em oncologia pelo Sanar Saúde e também professora de pós-graduação multidisciplinar em oncologia pela Unifax. Obrigada, Rafael. Eu sou Flávia e hoje a gente vai conversar sobre terapias com células CAR-T. Declaro que eu não tenho conflitos de interesse de qualquer natureza nesta apresentação. O CAR-T-cell, ele, alguns anos atrás, era algo como De Volta para o Futuro. Era uma terapia que estava muito distante de acontecer. Mas o futuro é agora e ele chegou. Aqui no Brasil já começamos as pesquisas clínicas e estamos bem avançados. Ele é um salto de esperança para muitos pacientes. Ele vem trazendo respostas fantásticas, nunca antes vistas para muitas terapias. E como é essa terapia CAR-T-cell? A terapia CAR-T-cell, ela vem de forma autóloga. Então, o paciente, ele vai realizar uma aférese, vai retirar o sangue desse paciente e esse material coletado vai ser enviado para ser manipulado em laboratório. Já já eu explico o mecanismo de alguns deles. Uma vez que é feita essa engenharia, o material é devolvido em forma de CAR-T e reinfundido no paciente. Tá parecendo simples o que eu vou falar, mas tem muito mais coisa por trás disso. Vamos falar de terapia gênica. Ao redor do mundo, vários estudos estão sendo feitos. No Brasil, em março, quando eu fiz essa pesquisa, tínhamos 19 estudos estando correndo pelo Brasil. Pelo FDA, já temos aprovados algumas terapias, inclusive CAR-T-cell, e eu vou falar de algumas delas. Em sua maioria, tem indicação de linfomas, como linfoma não Hodgkin agressivo, reincidivante ou refratário, linfoma folicular transformado e, mais recentemente, para mieloma múltiplo. Para o mieloma múltiplo, a gente tem o Abecma, que está indicado para adultos com mieloma múltiplo com múltiplas recidivas ou refratariedade, após 4 ou mais linhas. Então, a gente imagina que depois de tantos tratamentos, o paciente tem mais uma chance, mais uma esperança. O mecanismo de ação dela vai ser em cima do BCMA que é expresso. Então, vai ser sinalizado, vai levar a sinalização iniciando pelos domínios e, subsequentemente, ativação das células CAR-T. Então, o alvo terapêutico são as células que expressam o BCMA. Qual é a taxa de resposta? E isso que é bastante animador, 72%, com uma duração de 10,7 meses. E lembre que ainda está em estudo, isso pode aumentar. Para o linfoma, já temos 4 aprovações, Tecartus, Yescarta, Breyanzi e o Kymriah, da Novartis. O Breyanzi, da Bristol, e Yescarta e Tecartus, da Kite. Eu vou falar mais do Kymriah, que é o que eu tenho um pouco mais de intimidade. O mecanismo da maioria deles é através de um vetor viral. Então, vírus modificado geneticamente vai infectar as células T e as células T vão carrear o receptor antígeno quimérico, que é o nosso CAR-T. O Tisagenlecleucel, que é o Kymriah, eu participei do estudo clínico dele aqui no Brasil. E eu posso dizer para vocês que é desafiador, mas também muito animador. Olha a taxa de resposta dele, em torno de 82%. 81% com resposta completa. E o que é mais legal, a duração da resposta, 28 meses e ainda não atingiu a resposta completa, não atingiu a resposta máxima. Então, isso traz uma grande esperança, como eu já falei. E isso, pessoal, é só o começo, porque olha só essa avaliação de qualidade de vida em doentes com 8 anos de idade ou mais. Eles tiveram uma melhora clínica significativa. E se a gente estudar uma olhada nesses 2 questionários que são aplicados, a gente observa que os pacientes vão aumentando a qualidade de vida ao longo do passar do tempo da aplicação. Imagina crianças que não têm uma vida, entre aspas, normal, que vivem em hospital, que vivem fazendo tratamento quimioterápico, que entram em fase de neutropenia, ficam internados e passam por tantos problemas e agora eles têm uma chance de ter um tratamento livre de quimioterapia que dá qualidade de vida, que é o mais importante. Isso é extremamente animador para a gente que trabalha com criança. Quais são as etapas para o paciente receber o CAR-T-cell? Bem, primeiro,
Elegibilidade. O paciente tem que ter elegível e contemplar o porquê a aprovação do carticel. Então, está elegível, beleza. Vamos agora avaliar o paciente, avaliar se ele tem condições de receber o carticel. O médico vai fazer uma avaliação completa, ver se ele está ok, e daí vai realizar a coleta através de uma férise. Coletando o material, ele vai ser enviado para a engenharia genética, onde vai ter a modificação, carrear vetor viral, aquilo que eu já falei do mecanismo de ação, e aí vão ser multiplicados os CAR-Ts. Uma vez feito isso, o paciente vai receber, o material vai ser devolvido ao centro e o paciente vai receber uma terapia de condicionamento, que a gente chama de linfodepressão. Então, o paciente passa por essa terapia como se fosse o transplante. E aí, após receber a terapia, ele recebe a infusão do CAR-T. E aí começa a fase de recuperação. Aí vocês pensam, mas essa recuperação é tranquila, não é? Como é que o paciente fica? Bem, é uma fase que a gente precisa ter bastante atenção. Essa fase pós-infusão, logo de imediato, é como se o paciente tivesse recebido uma bolsa de sangue. Tranquilo, se ele não tiver nenhuma reação naquele momento, passou bem. Mas aí começa a observação, e isso precisa ser observado muito de perto. A monitorização é diária, principalmente durante os 10 primeiros dias, porque podem acontecer duas reações. Síndrome de liberação de citocinas e eventos neurológicos. E o paciente precisa estar monitorizado o tempo todo, garantindo. Passando esses 10 dias, o paciente não dando nenhum sinal de nenhuma dessas síndromes ou eventos, o paciente vai ter alta. Porém, ele precisa continuar até 2 horas do centro, por pelo menos 4 semanas. Então, ele deve evitar viagem, ele deve evitar ir para longas distâncias, e isso precisa estar muito bem orientado ao paciente, para não ter nenhuma surpresa. E aí vocês me perguntam, nossa, tantas fases, e aí, quanto é que custa? Bem, esse estudo de 2018 mostra que o TISA nos Estados Unidos custa $475 por paciente. Apenas o custo da manufatura do CAR-T, apenas para preparar a bolsa do CAR-T. E a gente precisa lembrar que tem outros custos envolvidos. Como eu mostrei a vocês, tem várias fases. Então, tem a consulta, tem os exames, tem o internamento, tem os medicamentos de suporte. Então, tem muitos outros custos envolvidos. Se nos Estados Unidos, em 2018, custava $475, a gente não consegue imaginar quanto é que vem para o Brasil. Com certeza o preço vem muito mais alto e a gente sabe que ainda tem outras taxas envolvidas. Então, quais vão ser os nossos desafios? Essa logística complexa de enviar para fora do Brasil, uma vez que a gente ainda não consegue produzir o CAR-T aqui. Então, essa logística demanda tempo, a gente tem que pensar no tempo de envio, o time ideal para a férise, essa coleta do paciente autóloga, o paciente tem que estar livre de doença, então tem que se pensar muito bem pensado realmente qual a melhor época de realizar essa coleta. Pode acontecer a falha na manufatura. Quando você coleta a férise e envia o material, eles podem receber com algum problema, então é muito cuidado, é importante ter o cuidado na hora da férise, garantir todas as condições de envio, então isso aí também é algo importante. Uma vez que é uma coleta autóloga, vai ter variabilidade do produto, o que implica no controle de qualidade diferenciado, o tempo de manufatura, que pode variar de 15 a 21 dias ou até mais, dependendo da logística. E, claro, o custo, como eu falei, não é um produto barato, mas é um produto importante, que a gente precisa lutar por ele. E aí a gente não pode pensar só em custo, a gente precisa pensar também no valor do produto. A gente sabe que é um produto que vai trazer qualidade de vida, como mostrou o estudo do TISA. É um produto que traz esperança ao paciente. Mas a gente também precisa pensar nas fontes pagadoras. As fontes pagadoras vão ter novos custos. E querendo ou não, a gente tem hoje o SUS e tem a rede privada. Então a gente precisa pensar em equidade. Como é que os nossos pacientes eles vão ter acesso? Tanto os pacientes do SUS quanto os pacientes da rede privada. Então, são mais alguns desafios relacionados a valor que a gente vai ter que enfrentar.
E aí eu trago adaptações que vão precisar ser feitas. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Medicamentos de alto custo já estão aí, já estão acontecendo. A gente vê cada vez mais imunoterápicos, medicamentos caros, e a gente precisa começar a pensar em como pagar esse medicamento. E hoje já existe a modalidade de compartilhamento de risco, onde vai ser compartilhado o custo junto com a indústria. A indústria oferece o produto e diz que o paciente vai ter 2 anos a mais de sobrevida, vai ter, enfim, dependendo do estudo, dependendo do medicamento. E aí, se não acontecer esse resultado, o que vai acontecer? Se não tiver essa resposta, um desconto. Não vai ser pago o tratamento por completo. Então, essa modalidade de compartilhamento de risco talvez seja algo que a gente traga para poder custear a terapia CAR-T-cell. Os pagamentos para os centros precisam ser justos. É uma terapia que vai trazer qualidade de vida aos pacientes, é uma terapia inovadora que vai precisar ser investido em todos os players do centro. Então, a gente precisa ter médico bem treinado, enfermeiros bem treinados, farmacêuticos bem treinados, psicólogos, nutricionistas, toda a equipe multiprofissional, ela precisa estar bem treinada, entender esse desafio do CAR-T. Então, precisa assim, o centro que oferecer essa terapia, ela tem um pagamento justo, tem um pagamento diferenciado. E, claro, a gente pensar, como eu já falei, na igualdade, na equidade, que todos os nossos pacientes possam ter essa oportunidade. Mas aí vai depender de nós, como nós vamos fazer o nosso advocacy para que essa terapia venha. Uma boa notícia é que a gente já teve em 2019 o primeiro medicamento que foi adquirido por meio de compartilhamento de risco, então uma janela já está aberta, vamos escancarar essa porta. Aqui é um pouquinho da minha experiência quando eu participei da pesquisa com CAR-T. Foi um desafio muito grande, foi algo inovador, foi algo desafiador, onde eu me dediquei a estudar, tive como farmacêutica uma experiência assim diferenciada, ter a equipe médica confiando em mim para poder receber o produto, para acompanhar o paciente. Então essa é a minha mãozinha, tirando o CAR-T quando eu recebi, vendo se ele estava acomodado da forma certa. A logística não é fácil, exige que o centro esteja bem preparado para armazenar. Você imaginar que é um tratamento de milhões que está ali na sua mão e que vai salvar uma vida, você precisa ter bastante cuidado. Então, essa minha mãozinha guardando para depois retirar e entregar um paciente. Então, o que vem a seguir? Hoje eu falei no início que o CAR-T já é o futuro que chegou. E depois, o que vem a seguir? O CAR-T halogênico, que, claro, vão vir com novos desafios. O CAR-T halogênico vai ser aquele CAR-T de prateleira, entre muitas aspas. Vai ser um CAR-T que vai ser preparado através do sangue de doadores. E aí vem os desafios. Talvez uma rejeição por não ser a mesma célula do paciente, doença do enxerto versus hospedeiros, mas também o custo vai ser barateado. Então, a gente vai começar um outro desafio. E eu espero que todos nós estejamos prontos para poder encarar esse desafio. Então, algumas mensagens para casa. Terapias avançadas são excitantes e trazem novos desafios para nós profissionais. Trazem desafios para nós profissionais, para os pacientes e para toda a rede de apoio. Eu fico muito feliz quando eu falo de CAR-T porque eu vi um paciente recebendo, eu vi o paciente se recuperando, eu vejo ele bem e isso assim traz uma satisfação enorme para mim como profissional de saúde. As terapias CAR-T mostram em seus estudos iniciais taxas de remissão sem precedentes. E se isso não animar, eu não sei mais o que anima, ver um paciente bem. É uma terapia com tratamento oncológico, quimioterapia free, onde o paciente pode ficar sem quimioterapia e deixar de ter todas aquelas toxicidades que a gente observa. E o mais importante, a gente já tem experiência. A gente já faz transplante, a gente faz transplante autólogo, transplante halogênico, a gente sabe já um pouco como manejar, mas basta agora a gente estudar e querer. E vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer acontecer. Espero que tenha passado o meu recado, agradeço bastante, estou à disposição para perguntas. Obrigada.
Flávia, muito obrigado pela sua explanação. Agora eu gostaria de chamar a nossa segunda palestrante, Carla Rodrigues Andrade. Ela é farmacêutica com habilitação em análises clínicas pela FACIMED. Ela é especialista em farmácia hospitalar, introdução à farmácia clínica pela USP, especialista em farmácia hospitalar oncológica pela AC Camargo, especialista na modalidade de residência multiprofissional do cuidado dos pacientes oncológicos pelo Hospital Sírio-Libanês e especialista em farmácia hospitalar pela SBRAF. E atualmente trabalha como farmacêutica na clínica AMO, em Salvador. Olá! Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Gostaria primeiramente de agradecer ao TJCC pelo convite. E agora vamos falar um pouquinho a respeito da lenalidomida no presente e as perspectivas futuras na rastreabilidade. A lenalidomida ela é um imunomodulador oral que foi feito através de estruturas com base em modificações químicas da talidomida, ou seja, ela foi uma talidomida modificada com otimizações de suas propriedades imunológicas e anticancerígenas. Ou seja, é um composto imunomodulador oral com propriedades tumoricidas diretas, com imunomodulação, pró-eritropoiese e anti-angiogênese. A lenalidomida possui indicações para mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, linfoma folicular ou linfoma de zona marginal e linfoma de células do manto. Essas são as indicações dela de bula autorizadas pela Anvisa. Além disso, ela possui indicações off-label para leucemia linfocítica crônica, linfoma difuso de células grandes B e amiloidose de cadeias leves sistêmicas. Ela possui apresentações de 5, 10, 20, 15 e 25 miligramas e a forma farmacêutica dela são cápsulas duras. As principais toxicidades são as relacionadas ao sistema cardiovascular, como edema periférico e tromboses. Por isso, muitas vezes a gente faz profilaxias com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. As dermatológicas, como os rachas e os xerodermas, por isso que muitas vezes orientamos os pacientes a fazer hidratação contínua de pele. E os endócrinos metabólicos, principalmente relacionados às hipocalemias, hipomagnesemias ou hiponatremias. Por isso, monitoramos continuamente os eletrólitos desse paciente. Para além disso, a gente tem as toxicidades respiratórias, que foi um grande desafio para nós na pandemia, em desconfigurar os sintomas relacionados à COVID. Temos também as toxicidades do sistema nervoso central, como as cefaleias e as parestesias, e as toxicidades hematológicas, que em geral são as citopenias, que nós fazemos um monitoramento através dos exames laboratoriais contínuos. Temos as toxicidades gastrointestinais, como diarreias, náuseas e vômitos, que muitas vezes controlamos com sintomáticos e medicamentos de suporte. Os neuromusculares, que são muito conhecidos dos pacientes em usos, como espasmos, artralgias, dores nas costas e câimbras. E as febres, que muitas vezes ocorrem e a gente tem que sempre estar distinguindo de alguma causa infecciosa. Por ser um análogo da talidomida, que é um conhecido teratógeno humano que causa defeitos congênitos graves em humanos e com risco de vida, a lenalidomida foi realizado um estudo com macacos e a lenalidomida também apresentou anormalidades nos membros desse estudo. Então, a lenalidomida também tem seu uso contraindicado na gravidez, porque ela também pode causar malformações congênitas ou morte em embrião fetal. Sendo assim, para evitar essa exposição dos fetos à lenalidomida ou o uso em mulheres gestantes, ela está disponível apenas em um programa de distribuição restrito, denominado Revcare Brasil. Haja visto essa teratogenicidade, em dezembro de 2017, a Anvisa publicou em Diário Oficial uma RDC, a número 191, que dispõe sobre
os mecanismos de controle de substâncias que contenham lenalidomida ou medicamentos que contenham a substância da lenalidomida. E nela contém disposições iniciais que discorrem sobre as características do medicamento e algumas outras definições pertinentes a essa legislação, condições gerais de armazenamento, dispensação, distribuição e até mesmo importação deste medicamento, cadastramento de estabelecimentos prescritores e pacientes, prescrição, dispensação, escrituração em balanço, embalagem, amostragasta e publicidade. Lembrando que as publicidades podem ser feitas somente de cunho científico, farmacovigilância, devolução, descarte, ensino e pesquisa, fiscalização e outras disposições gerais e finais dessa RDC. Pensando nisso e para obedecer essa legislação, a Celgene, que é o laboratório detentor da patente desse medicamento em âmbito nacional, criou o sistema Healthcare Brasil no intuito de criar um programa de prevenção à gravidez. Nesse sistema, encontra-se toda a viabilidade de dispensação desses medicamentos e, para além disso, é um grande sistema de segurança, rastreabilidade e controle desse medicamento em todo o território nacional. É importante ressaltar que nele encontra-se todos os pacientes cadastrados em território nacional e elegível para a dispensação do medicamento e também todos os profissionais que são elegíveis para a dispensação do medicamento, ou seja, todos os farmacêuticos e todos os médicos que podem prescrever o medicamento. É importante ressaltar que para a prescrição desses medicamentos e para a dispensação ocorrer, todos os profissionais cadastrados precisam estar com o conselho profissional ativo e regular e devem possuir a certificação do sistema Healthcare. Para além disso, o Healthcare disponibiliza um manual informativo para médicos e farmacêuticos, onde consta todas as informações referentes à prescrição, dispensação e outras informações pertinentes ao profissional, e também possui um manual informativo para o paciente em uso do medicamento. Esse manual, em geral, é entregue no momento da prescrição do médico em consultório. Ele entrega para o paciente e lá consta todas as informações de uso do medicamento. O FIT, Formulário de Início de Tratamento com Revlimid, é o formulário onde se starta o início do tratamento. Nele constam informações com dados do prescritor, dados do paciente, dados da indicação do tratamento, a categoria do paciente, ou seja, o que é a categoria do paciente? Se é uma mulher com potencial de risco de engravidar, uma mulher sem potencial de risco de engravidar ou um homem. Dados de um responsável. No momento inicial do tratamento, o paciente pode cadastrar um responsável para fazer as retiradas do tratamento. E é nesse momento que se cadastra e fica esse dado para a posterior no tratamento. O médico e o paciente devem consentir nesse formulário. E aí eles assinam e datam. Todo FIT deve ser acompanhado de um termo de consentimento livre e esclarecido. A FAP, o formulário de autorização de prescrição do Revlimid, é a prescrição para o tratamento que o paciente ocorra com lenalidomida. Nela contém códigos internos de prescrição, também contém dados do paciente, dados da indicação do tratamento, a categoria do paciente, também os dados do responsável, a confirmação do prescritor e o que tem de diferente são os dados da dispensação e a confirmação do paciente. Porque assim como o prescritor, o farmacêutico também deve fazer as orientações com relação ao uso, os riscos do uso do medicamento na gravidez, com relação a não poder dar este medicamento a terceiros, ao descarte e aos riscos de teratogenicidade. Para além disso, constam os dados de dispensação, quantos medicamentos foram dispensados, a apresentação, o lote e os dados do farmacêutico dispensador.
O termo de consentimento e responsabilidade para pacientes com indicação de tratamento com Revlimid vem em algumas partes. A primeira parte consta de informações gerais que servem para todos os pacientes. E nela vem alguns dados gerais, onde vem constando informações de efeitos adversos, quanto tempo o medicamento consta no organismo, informações de que o paciente não pode fazer doação de sangue em até 30 dias, o que ocorre se o paciente fazer interrupções abruptas do tratamento sem orientações médicas, qual é o número que o paciente deve ligar em caso de dúvida, números da central da Celgene e outras informações gerais. Nenhuma outra parte contém informações para homens, com um destaque importante relacionado a uso de preservativos em momentos de relações sexuais, não doação de sêmens e espermas, e em caso de o paciente engravidar acidentalmente suas parceiras, ele ter que comunicar imediatamente o sistema. Mulheres sem potencial de engravidar é o que menos tem, é só uma cláusula explicativa. E as mulheres com potencial de engravidar que venham a fazer uso do Revlimid, a explicação é um pouco maior, porque exige testes de gravidez com uma certa frequência, exige o uso de métodos contraceptivos, no mínimo 2, sendo um de barreira, e assim sucessivamente. Então, as exigências são um pouco maiores. Para todas as categorias do paciente, exige-se o consentimento do paciente todas as vezes que o medicamento for dispensado e exige a confirmação, que é o consentimento do médico prescritor, de que ele orientou o paciente quanto a todos esses riscos. A notificação de evento adverso e os contatos estão sempre disponíveis para os pacientes, que é feito através do sistema HeavCare, e cada serviço também tem o seu disponível, mas sempre é reportado para o sistema. E aí a gente faz um paralelo do sistema HeavCare, que é o sistema de dispensação da lenalidomida, com o sistema da talidomida, que é o outro teratógeno que a gente tem muito conhecido no Brasil. A talidomida, que é amplamente conhecida pelos casos de teratogenicidade, o paciente passa em consulta, recebe uma prescrição médica, recebe junto com ela uma notificação de retinoide sistêmico, que é a substância da lista C2, e precisa ser encaminhado para uma farmácia do Ministério da Saúde, geralmente uma farmácia de medicamentos estratégicos, onde essa documentação vai ser toda verificada e, se o tratamento for contemplado, ele vai ser elegível para o tratamento e vai retirar esse medicamento com uma certa periodicidade em uma farmácia de gestão do governo federal, ou estadual ou municipal. Via de regra, é claro que sempre tem suas exceções, é de gestão de governos estaduais, secretarias estaduais. E esse controle é sempre realizado nessas farmácias. Em geral, o custo é zero para o paciente, porque faz parte do rol do Ministério da Saúde. A lenalidomida, o fluxo é através do paciente passa em consultório, é feita uma prescrição médica, junto com ela já se faz a FIT, que é o formulário inicial de tratamento, a FAP e o termo de consentimento. Aí busca-se uma autorização de uma operadora de saúde, uma liminar judicial, ou o paciente faz uma aquisição particular. É verificada a compra e o estoque desse paciente. Se tiver tudo ok, o tratamento é contemplado, o paciente está elegível ao tratamento e passa a fazer a retirada em um serviço. E o controle é realizado pelo local dispensador e pelo sistema HeavCare. Então, nós temos dois órgãos, o Ministério da Saúde, pela verificação através das RDCs pertinentes, e o sistema HeavCare, fazendo todo o controle da dispensação de lenalidomida. Em geral, a dispensação é via operadora de saúde ou particular e varia em torno de 21 a 28 mil reais.
É importante ressaltar que talidomida e retinoides a gente geralmente tem o Ministério da Saúde como órgão responsável e 2 resoluções mães, a Resolução 11, de 22 de março, e a Portaria 344, que é quem rege a parte de notificações de receitas. Também se exige um termo de consentimento informado, enfatizando os efeitos adversos e os potenciais riscos do fármaco, principalmente relacionados à teratogenicidade. As restrições é que a talidomida só pode ser prescrita no âmbito de programas governamentais de prevenção e controle de doenças previamente cadastradas no Ministério da Saúde, ao contrário da lenalidomida, que é regida pelo Ministério da Saúde e pela Celgene através do sistema HealthCare. Ela também tem uma portaria específica, que é a 191, como eu havia dito. Ela exige a FIT e a FAP e não uma notificação de receita de retinoides, como a talidomida. Ela também tem um termo de consentimento informado, que em geral vem junto com a FAP. Esse sistema geralmente é todo informatizado, mas também existe a possibilidade de ser feito manual. Em geral, a restrição é que são pelas indicações de bula, e as duas, quando usados em mulheres férteis, ele precisa ser feito um controle rigoroso, com testes de gravidez, uso de métodos contraceptivos e tudo mais, pelo risco de teratogenicidade. Trouxe a embalagem das duas para mostrar para vocês, que vem muito claro isso na embalagem do medicamento, com a foto dos bebês que nasceram em virtude de questões com malformações congênitas, e a tarja preta que tem nos dois, dizendo que é proibido para mulheres grávidas. Fica para a gente agora de reflexão em relação às novas moléculas com risco de teratogenicidade que provavelmente virão. Tem uma muito forte, e aí provavelmente virá nos próximos meses, acredito que nem um ano, que é a polamidomida, que também é um análogo da talidomida, que é indicada para pacientes refratários à lenalidomida. E a gente fica sempre com um pensamento: quem irá controlar? Vai ter uma nova portaria específica para esse medicamento, então a gente vai ter mais uma via para orientar o paciente. A gente já tem a via SUS, já tem a via do HealthCare, a gente já tem um paciente que demanda um tempo maior na clínica para esperar a dispensação do HealthCare. Então, a gente fica sempre com essa reflexão: quem vai controlar isso? Como que a gente vai lidar com esse paciente? O que é sabido de todos é que o HealthCare, por mais burocrático e talvez demorado que seja para o paciente essa espera, ele de fato é um sistema seguro, eficaz e extremamente controlado. E a gente tem várias notícias boas. Até hoje a gente não teve nenhum caso de teratogenicidade relatado com o uso da lenalidomida. Então, de fato, é um sistema que nos dá segurança para trabalhar. Mas a gente não sabe como que vai ser quando a polamidomida chegar. A gente espera-se que seja muito semelhante por ser do mesmo laboratório, mas a gente não sabe o que será que a Anvisa vai aprovar para isso. A experiência que a gente tem de outros países é que a lenalidomida e a polamidomida são migrados em um mesmo sistema, ao exemplo do REMS em outros países, que os dois medicamentos são juntos no mesmo programa. A gente espera que no Brasil seja a mesma coisa, siga o mesmo exemplo dos demais países, e a gente passa a ter o HealthCare juntando aí lenalidomida e polamidomida no mesmo sistema, e a gente podendo trabalhar num sistema só, de uma maneira mais tranquila e segura e viável possível. Essas foram minhas referências. Obrigada. Carla, muito obrigado pela sua apresentação. Agora vamos para a nossa terceira e última palestra. Eu gostaria de chamar dois convidados. O primeiro é Henrique Dias,
que é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, com seu projeto focado em inteligência artificial em saúde, em colaboração com o Hospital Conceição de Porto Alegre. Seu doutorado já recebeu 3 prêmios no Google Research Awards e foi destaque no Prêmio Empreenda Saúde. Atualmente, o pesquisador se dedica a No Harm, startup sem fins lucrativos que tem como objetivo usar a tecnologia para trazer mais segurança para o paciente. E também gostaria de chamar a Ana Helena Ulbricht. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui mestrado e doutorado em Química, especialização e docência superior pela Gama Filho e em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz. É farmacêutica concursada pelo Grupo Hospitalar Conceição desde 2012 e atualmente atua no escritório de gestão de altas no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado pela apresentação, Rafael. É um prazer a gente estar aqui no Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Henrique e vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho utilizando inteligência artificial para trazer mais segurança para os pacientes. Então, a inteligência artificial é um conceito que está sendo muito utilizado nos últimos anos por conta do aumento do processamento de dados e do armazenamento, mas é, na verdade, uma técnica muito antiga, da década de 40. Mas ela vem se modernizando ao longo do tempo, chamando de diversas palavras diferentes, né? Computação cognitiva, mineração de dados, e hoje a gente fala mais da ciência de dados. Mas todas essas ideias, todos esses conceitos estão por trás da inteligência artificial. Mas existem várias abordagens e tarefas que a gente pode resolver com a inteligência artificial, e redes neurais, por exemplo, que é o que todo mundo fala, é uma delas. Mas existem outras várias técnicas que a gente pode utilizar junto com os dados. E um livro que resume muito bem o uso da inteligência artificial na saúde é o livro do Eric Topol. Ele é muito interessante porque ele traz uma visão mais humana da tecnologia. Então, a ideia que ele traz no livro é da gente ter essa inteligência artificial que traga mais humanidade para o sistema de saúde. Então, os profissionais passaram aí a década de 80 e 90 sistematizando esses prontuários eletrônicos, os dados do paciente, e agora, então, ele traz essa ideia de que a gente tem que utilizar esses dados para trazer mais facilidade no processo de trabalho. E para a gente conseguir, então, trazer esse resultado para a prática clínica, a gente tem esses passos definidos aí no Matin, que a gente precisa ter acesso aos dados. A gente, então, depois de ter acesso, vai desenvolver uma pesquisa, né? Vai ter uma avaliação de experimentos que a gente vai ver se essa nossa estratégia vai trazer melhoria. Aí a gente tem que também avaliar a adoção dessa ferramenta, dessa pesquisa, desse algoritmo. Depois disso, a gente vai monitorar e coletar sugestões para aí, então, depois que a gente entender que essa ferramenta, esse algoritmo realmente trouxe melhoria, para implantar isso para a prática clínica. E para a gente ter, então, essa melhoria, a gente tem que avaliar se esse modelo preditivo tem a confiança dos profissionais de saúde. A gente não adianta também entregar só um algoritmo para os profissionais de saúde, a gente tem que desenvolver uma ferramenta que torne possível desse profissional de saúde acessar esse algoritmo e realmente impactar a prática clínica. E isso a gente só vai conseguir com a colaboração dos profissionais de saúde. Então não adianta a gente ter só uma pesquisa que queira desenvolver um algoritmo sem a gente avaliar se esse algoritmo realmente vai entregar a solução. Então, é importante a gente ter essa colaboração mais próxima. Então, aqui a gente traz alguns exemplos práticos que já utilizam inteligência artificial no Brasil. O primeiro deles é o mais famoso, o Sonho de Laura. Então, eles criaram um algoritmo que avalia deterioração clínica utilizando os dados do paciente e sinais vitais, e é utilizado, então, nas enfermarias. Outro exemplo que a gente tem é o exemplo da Qualis, uma startup que também utiliza inteligência artificial para avaliar o uso de antimicrobianos no ambiente hospitalar. Um exemplo que traz uma melhoria no processo de trabalho é a Era Health. Então, eles desenvolveram um algoritmo que faz a transcrição de laudos de radiologia para facilitar o processo de trabalho do médico. Mas inteligência artificial não é só
algoritmos que vão aprender baseado em dados, né? Então, aqui a gente tem a Mindfy, que eles fazem automação de protocolos clínicos. Esse protocolo clínico ele vai ser cadastrado por um profissional de saúde, mas é a máquina que vai validar se ele está sendo utilizado nos pacientes. E também a gente pode trazer um benefício sem utilizar algoritmos, só utilizando os dados. Aqui a gente tem um exemplo do Hospital Mãe de Deus, que ele traz, então, esse dashboard da central de monitoramento, onde eles fazem um acompanhamento do giro de leito. Isso é super importante para um ambiente hospitalar, e aqui eles não usam algoritmo para fazer isso. Eles simplesmente utilizaram os dados. Isso a gente chama ciência de dados, porque está utilizando os dados para tomada de decisão. E isso é muito importante e ajuda muito o fluxo no hospital. E Ana Helena, e a saúde pública, como é que fica? Então, será que na saúde pública a gente tem problemas que a inteligência artificial pode nos ajudar? Bom, problemas, né, ou melhor, oportunidades de melhoria, temos muitas. Como a maioria dos farmacêuticos hospitalares sabem, né, eventos adversos são eventos ou circunstâncias que podem resultar em dano desnecessário ao paciente. Esses eventos causam morte de até 3 brasileiros a cada 5 minutos. Para que um erro, então, não chegue no paciente e gere um evento adverso, né, nós temos que acrescentar barreiras nessas etapas que evitem, então, que esse erro aconteça e chegue no paciente, né, que esse evento aconteça. E como se conhece, então, esses eventos para que a gente possa evitá-los? Hoje, o mais comum é conhecer os eventos através de notificações voluntárias. Mas a gente sabe que, por vários motivos, os eventos são subnotificados, né? Por esquecimento, por sobrecarga de trabalho, por não valorização dessa notificação, né? Ou por medo, por vergonha. Para que a gente possa conhecer esses eventos, muitas vezes é necessário, então, fazer uma busca ativa. E para isso existe essa ferramenta do IHI, né, que é o Global Trigger Tool, que é como se fosse um manual de instruções que pode ser utilizado para fazer uma checagem nos prontuários, né, buscando então esses eventos que podem não estar sendo notificados pelos profissionais de saúde. O Henrique é o meu irmão e ele estava iniciando, então, o doutorado com um trabalho com inteligência artificial em textos, né, conhecido como processamento de linguagem natural. Então, nós conversando sobre os nossos trabalhos nos domingos de família, antes da pandemia, né, pensamos em alterar a pesquisa dele para desenvolver um algoritmo capaz de detectar eventos adversos em prontuários eletrônicos. Eu, então, sou farmacêutica e a gente desenvolveu, então, esse projeto, né, com o objetivo de automatizar essa detecção. E a gente escreveu o projeto e foi aprovado, então, no Comitê de Ética do Hospital Conceição. Para começar, então, a pesquisa, nós tínhamos que escolher, dentre os diversos incidentes, né, que existem, que podem causar danos ao paciente, os que são mais ligados ao prontuário eletrônico. Então, existem vários tipos de incidentes, né, na administração, em procedimentos, infecção hospitalar, medicação, mas tem uns que estão mais disponíveis as informações dentro do prontuário eletrônico. Então, a gente buscou esses incidentes. Mas, então, por eu trabalhar, né, na avaliação de prescrições como farmacêutica clínica, nós resolvemos iniciar com os eventos relacionados aos erros de medicação. Então, o erro de medicação pode acontecer em diversas etapas. As principais, então, são na prescrição, dispensação ou administração. A avaliação farmacêutica acontece, então, na etapa após a prescrição. Então, são avaliados os medicamentos prescritos, são revistos, né, esses medicamentos. Então, a gente pensou em pegar essa etapa para tentar detectar o evento que pode estar acontecendo nesse momento.
Então, nós obtivemos, através da gerência de informática, 5 anos de prescrição que viabilizaram, então, o projeto. Depois de processar os dados, nós criamos o algoritmo que foi capaz de detectar esses potenciais erros de prescrição. Em função da falta de farmacêutico suficiente para validar 100% das prescrições antes da dispensação, essa é uma questão avaliada pelas acreditadoras, né? Essa avaliação das prescrições antes da dispensação, por então não ter capacidade de avaliar 100%, muitos hospitais precisam então definir critérios para selecionar as prescrições ou os pacientes que seriam mais beneficiados pela avaliação, né? Então, a inteligência artificial pode ajudar nessa priorização, Henrique? Sem dúvida, Ana. Então, a ideia aqui do algoritmo que a gente desenvolveu foi um olhar bem simples sobre a prescrição. Aqui a gente avalia, então, por exemplo, tem o aciclovir cápsula, então eu tenho a frequência diária que ele foi prescrito pelo médico e a dosagem. E aqui a gente, então, o algoritmo ele mapeia quais são as dosagens mais dentro do padrão, nesse ambiente hospitalar, e aquilo que é fora do padrão, utilizando os dados do hospital de 1 ano de prescrição. Isso para cada medicamento. E a gente avalia só essas 2 informações. Assim, a gente já consegue priorizar quais são os medicamentos mais fora do padrão e os pacientes com mais medicamentos fora do padrão. Isso é importante porque a gente leva em consideração aquele ambiente hospitalar. Mas vocês devem pensar, por que a gente não usa outros medicamentos e a qualidade daquele paciente? Então, essa é uma visão bem simplista de utilizar a dose e frequência e já traz um grande ganho na priorização dos pacientes. A gente pode associar, então, essa informação a outros dados clínicos. A ideia do algoritmo, então, é ordenar esses medicamentos e também ordenar os pacientes. Então, dessa forma, a inteligência artificial gera um score de acordo com a distância entre os pontos de dose e frequência mais comumente prescrita, sendo os zeros mais comuns, os pontos mais densos, né? E 3 os mais incomuns, os menos densos, como o Henrique apresentou ali no gráfico. Esse trabalho foi validado através da avaliação, então, da acurácia, quando analisado o acerto do algoritmo, avaliando, então, overdose e subdose. Mas a gente identificou que existem outras coisas que o algoritmo mostra de potencial erro ou pelo menos uma melhoria, uma possibilidade de melhoria dessa prescrição. Então, o algoritmo ele mostra, consegue ordenar então os pacientes de acordo com a soma desses scores de todos os itens da prescrição. Que tipos de potenciais erros de prescrição ele pode detectar, né? Como exemplo, eu trouxe aqui 3 potenciais erros que foram detectados nos dados do Conceição. Então, por exemplo, overdose, né, paracetamol, 500 miligramas, prescrito, então, na dose de 1.000 miligramas, de 4 em 4 horas, então, a frequência que seria ali no gráfico seriam 6 vezes por dia, né, e isso vai além, então, da dose recomendada nas bases de dados. Então, a frequência é outro exemplo, então, do clopidogrel, prescrito 75 miligramas de 8 em 8 horas, não é uma frequência que tem alguma recomendação que justifique, então foi um provável erro de prescrição, né? E a apresentação também. Então, se tu tem uma hidralazina de 50 miligramas Draja, mas está prescrita para uma dose de 25 miligramas uma vez por dia, tu poderia estar usando a hidralazina, no caso que tinha disponível no Conceição, a hidralazina de 25 miligramas. Então, tu está usando provavelmente um medicamento mais caro para uma dose que tu poderia ser coberta por um outro medicamento mais barato. Então, ele detecta esse tipo de erro que no artigo que a gente publicou não estaria dentro daquele overdose e subdose, mas existe um potencial de melhoria daquela prescrição.
Então, a gente publicou esse trabalho na melhor revista de informática na saúde do mundo, né? E nós fomos destaque no Prêmio de Inovação em Saúde promovido pelo Sírio, sendo que o projeto de detecção de eventos adversos foi premiado em 2018, 2019 e 2020 pelo Google, entre as melhores pesquisas acadêmicas ligadas à tecnologia da América Latina. Então, da teoria, então, para a prática, né? Esse projeto a gente chama de No Harm, pois foi inspirado no desafio global da Organização Mundial da Saúde, que se chama Medication Without Harm. É uma inteligência que cria uma barreira para que o dano o dano de erro de prescrição não chegue no paciente, gerando então maior segurança. Então a gente criou, então, um sistema capaz de trazer essa informação, né, que o algoritmo detectou, de forma a ajudar a farmácia clínica. A No Harm, então, se integra com qualquer prontuário eletrônico, podendo devolver as informações das evoluções e liberação da farmácia, tudo isso sem levar dados sensíveis do paciente, né? Garantindo, então, a segurança da informação em conformidade com a LGPD. Esse sistema tem como objetivo auxiliar na etapa de validação técnica da prescrição, então, antes da dispensação, prevenindo erros, aumentando a eficiência e reduzindo custos. A No Harm, então, proporciona um score de dose e frequência através da inteligência artificial, como a gente já explicou. Além disso, ela alerta quanto aos exames alterados do paciente, sobre doses prescritas acima da dose recomendada, sobre medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, quando para idosos foram imprescritos, né? Alerta de ajuste de dose para pacientes com função hepática ou renal alteradas, interações medicamentosas, incompatibilidade em Y, alergia ou reatividades cruzadas. Também tem alertas de medicamentos por sonda. Com todas essas informações, é possível priorizar, então, as prescrições de acordo com o que a equipe de farmacêutico achar mais adequado, como, por exemplo, por quantidade de alertas ou por prescrições com maior número de medicamentos novos prescritos, então, medicamentos diferentes. Quando tu já avaliou a prescrição anterior, tu quer saber os medicamentos novos. Então, aquele paciente que tem maior número de medicamentos diferentes precisa ser avaliado com maior prioridade, né? Até também pela soma de score provenientes da inteligência artificial, né? Hoje nós já trazemos um score global também que associa os indicadores mais importantes, pelo qual os pacientes podem ser priorizados. Então, a gente fez uma associação, então, daqueles indicadores que a gente acredita ser mais importante e que a gente percebeu que a maior parte dos hospitais usam, né? Então, a gente trouxe esse score global. Mais recentemente, então, foi desenvolvido um algoritmo de anonimização para garantir a ausência de dados sensíveis, assim como outro algoritmo que destaca os indicadores de risco dos pacientes, como eventos adversos, sintomas e doenças, facilitando, então, a leitura das evoluções para as farmacêuticas. Essa funcionalidade a gente chamou de No Harm Care. Então, quando tu visualiza a evolução do paciente, tu consegue perceber as informações mais facilmente, com aquela definidas, então, por cores, né? O que é sintomas, o que é doenças, o que é evento adverso, o que é dado do paciente, como peso, altura, né? Então, essas informações são marcadas dentro do texto. A No Harm Care também extrai das evoluções os sinais e os dados como peso, altura e IMC dos pacientes, reduzindo, então, o tempo de busca nas evoluções. A nossa missão é fazer com que os farmacêuticos não precisem mais ler as evoluções, já que a No Harm Care vai trazer todas as informações importantes dos pacientes. Então, na tela principal da prescrição, além dos medicamentos, informações de exames mais importantes, a gente traz esses dados
podendo então analisar o paciente já com aquelas informações sem ter que partir para as evoluções necessariamente. Então, como esse projeto foi evoluindo e várias ideias foram surgindo, achamos importante a criação, então, do Instituto de Inteligência Artificial na Saúde para centralizar toda essa missão que tínhamos em mente, que era melhorar o sistema de saúde do Brasil através da tecnologia, ensino e pesquisa, com foco no aumento da segurança do paciente e eficiência hospitalar. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos de conhecimento aberto que desenvolve tecnologia escalável para a saúde, utilizando inteligência artificial e computação em nuvem. Nosso propósito é converter, então, o lucro do Instituto em implantação de melhorias no SUS de forma gratuita. O nosso foco é entregar esse valor, então, para as pessoas que potencialmente não teriam acesso, criando, então, uma tecnologia inclusiva. Existem vários voluntários que nos ajudaram nessa missão de trazer, então, melhoria para o sistema de saúde e nós agradecemos a todos eles. Esses voluntários formam um time espetacular e estão espalhados por todo o Brasil. Inclusive, também tem na Austrália, viabilizando, então, esse projeto. Então, a filosofia do Instituto é criar a tecnologia de conhecimento aberto. Então, o nosso algoritmo, o nosso sistema, ele é todo open source. As publicações científicas que a gente faz são abertas também. A gente tem ensino gratuito da parte de farmácia e da parte de computação, colaborando com universidades. Também a gente entrega essa solução de forma gratuita para o SUS, assim como a Ana falou, uma tecnologia inclusiva, e a gente faz isso sem fins lucrativos. Então, esse tripé permite que a gente possa entregar esse valor a muito mais pessoas e impactar muito mais pacientes, trazendo mais segurança e qualidade assistencial. A atuação do Instituto se baseia em 3 pilares, né? Então, como a gente já tinha falado, a pesquisa, o desenvolvimento e o ensino. Nós começamos pela pesquisa, né? Criando, então, o algoritmo e validando esse algoritmo, né? Indo para o desenvolvimento e na implantação do sistema a gente percebeu a importância do ensino para que a ferramenta trouxesse ainda mais benefício. Então, nós temos vários locais que estão envolvidos nesse projeto, né, que nos auxiliaram e fazem parte, né, dessa ferramenta, da criação dessa ferramenta, que iniciou, então, na PUC, que é a PUC aqui do Rio Grande do Sul. A Fundação também trabalha na parte de pesquisa, né? A gente tem algumas pesquisas desenvolvidas junto com farmacêuticos, estudantes da Fundação e profissionais e professores de lá, né? A Universidade de Sydney, a gente tem alguns professores que estão desenvolvendo trabalhos analisando também prescrições do nosso sistema. A URGS, né, que proporcionou, então, alguns auxílio com alguns estagiários que participam com a gente, e alguns trabalhos de pesquisa também, e tem pesquisa também na Universidade de Évora, né? Então, todo esse projeto é um projeto colaborativo. Então, a ideia da colaboração é que a gente forneça os dados para a pesquisa e essa pesquisa a gente consiga entregar esse valor de uma forma mais rápida para os hospitais. Como a NoHarm já está hoje em vários hospitais, a partir do momento que uma pesquisa criar uma funcionalidade nova, a gente implanta ela e já entrega esse valor para vários hospitais, aproximando, então, tanto os dados dos hospitais para pesquisa, quanto as pesquisas para a prática clínica. Hoje, a NoHarm já está em mais de 25 hospitais, espalhados por todo o Brasil, em vários estados. Até hoje, já foram mais de 500 mil de prescrições avaliadas pelas farmacêuticas e mais de 40 mil vidas impactadas em 1 ano e meio de atuação. A gente fica muito feliz de poder entregar esse valor para o Brasil e principalmente para os pacientes do SUS, de forma gratuita.
Só na Santa Casa, que é o nosso estudo de caso, foram mais de 5.000 vidas impactadas e 80.000 avaliações da farmácia clínica. Lá na Santa Casa, eles aumentaram, então, o número de prescrições em 4 vezes, gerando uma economia tanto de produtividade quanto de medicamentos de mais de R$1 milhão. A gente fica muito feliz de apresentar esse nosso projeto para vocês e esperamos que a gente possa ter contribuído de alguma forma com essa parte mais tecnológica e a gente fica disponível para perguntas. E também saibam que a gente pode fornecer esses dados para outras pesquisas, além daquelas que a gente vem desenvolvendo. Então, estão os nossos contatos aqui abaixo. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção e pelo convite. Gostaria de agradecer a Henrique e a Ana pela apresentação e também gostaria de chamar todos novamente para compor a mesa para que a gente faça a discussão. O último aviso que eu gostaria de dar é que o nosso curso de farmácia em oncohematologia ainda está disponível. O nosso curso ele foi lançado em 2018 e ele já possui 1.420 farmacêuticos do SUS capacitados. Em média, entre suas 15 turmas, 80% dos seus alunos já concluíram esse curso. E aqui é só o nosso grau de satisfação, mostrando que aproximadamente 40% dos nossos capacitados eles estão muito satisfeitos e 60% aproximadamente estão satisfeitos. Somando geralmente, a gente tem 90% dos nossos alunos felizes com o curso. Gostaria também de chamar a atenção para nosso desconto de 50% que vai ficar disponível enquanto estiver rolando toda a nossa apresentação aqui no 8º Congresso do TJCC. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui na plateia, por estarem aqui com a gente nesta tarde no Simpósio de Farmácia, dentro do Todos Juntos contra o Câncer. Queria dizer que eu estou muito honrada de estar num painel desse porte aqui, com esses palestrantes aqui brilhantes. Queria parabenizar todos, excelentes apresentações, certo? Gostaria também de agradecer a comissão organizadora, a Mel, a Melissa e o Rafael Duarte, tá? Eu sou Eliana Morgante, farmacêutica, gestora corporativa do AC Camargo Cancer Center, com 29 anos de experiência aqui em oncologia, tá bom? A gente tem um tempinho agora para interagir com essas pessoas maravilhosas aqui. Aí a primeira perguntinha aqui vai para a Flávia. Adorei de novo sua palestra, viu, Flávia? Tem aqui, uma perguntinha do Felipe Andrés. Tem alguma pesquisa para identificar pacientes com potencial benefício de CAR-T, Flávia? Por favor. Oi. Eu agradeço bastante o convite. Mais uma vez, um prazer estar com você, Eliana, falando sobre CAR-T. E ainda não tem pesquisa para identificar pacientes. As pesquisas que acontecem no Brasil hoje, na verdade, os estudos estão encerrados para linfoma, tem um de mieloma para iniciar, são os próprios médicos que já atendem e já colocam no radar quais são os possíveis pacientes que vão se beneficiar. Então, uma vez que abrirem os estudos, com certeza já vão ter muitos pacientes no radar para poder serem incluídos. Obrigada, Flávia. Agora é para o Henrique aqui, Henrique, hoje em dia você acredita que as empresas na área de saúde estão preparadas para trabalhar com dados e inteligência artificial neste momento? Ótima pergunta, Eliana. Acho que, na verdade, as empresas em geral não estão preparadas, Não são as empresas só na área da saúde, E assim como os hospitais demoraram para se digitalizar, também vai levar algum tempo para os hospitais perceberem que esses dados são valiosos, que eles podem utilizar esses dados para trazer melhoria e qualidade assistencial, mas é um processo natural de adoção de tecnologia, Alguns hospitais já criaram centros de inovação, como é o caso da Santa Casa aqui de Porto Alegre,
para gerar soluções baseadas em dados e baseadas em tecnologia, né? Então, é um processo que, com o tempo, todos os hospitais e, na verdade, todas as empresas vão entender que esses dados e a inteligência artificial vai poder ajudar a tomada de decisão para diversos fins dentro da indústria, né? Muito bem, Henrique, muito obrigada, viu? Agora eu tenho uma pergunta aqui para a Ana. Ana, esse processo de aprendizagem dentro das instituições hospitalares leva quanto tempo? Alguém do time do No-Harm precisa estar fisicamente no local para realizar esse tipo de trabalho? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Muito obrigada pela pergunta. A gente faz um treinamento, né? A gente tem 2 módulos de treinamento, mas todos pela internet mesmo, né? Não é necessário a visita presencial, né? Então a gente faz, e mesmo assim a gente faz um módulo de treinamento, depois a gente faz um feedback, né? Para ver as dúvidas depois do uso da ferramenta. E aí, depois do segundo módulo, tem de novo esse feedback para entender as dúvidas das farmacêuticas. Mas é tudo online mesmo. Muito obrigada, Ana. Tem uma pergunta agora aqui para a Carla, né, sobre a lenalidomida, Carla. Você falou, né, do cadastramento, tem todo assim, não é, a gente assim, na prática aqui, na prática clínica nossa, é um imbróglio a lenalidomida, né? A gente sabe que é, né? Como entra, como sai, a gente precisa cadastrar o centro, precisa cadastrar o prescritor, precisa cadastrar o farmacêutico, né? Assim, o que você acha assim que facilita esse trabalho? A gente entendeu bem, eu acho que você foi muito brilhante em explicar como é a criticidade disso, né? O porquê que é, né? Porque na prática todo mundo fica com raiva disso, né? No dia a dia, pode dar até problema, às vezes o paciente, né, acaba atrasando um pouquinho. Você acha que tem alguma forma da gente melhorar esse fluxo? Você poderia dar alguma dica para quem trabalha assim? Conta um pouquinho para a gente aí, dá uma dica aí para nós. Na teoria, o intuito do Heavy Care, ele veio para dar viabilidade e segurança, né, para a dispensação da lenalidomida. Na prática, todo mundo tem sempre aquele pé atrás com o programa, porque ele acaba atrasando as dispensações, atrasando o processo, porque ele não gira tão rápido assim na prática, né, porque a gente depende do médico fazer sempre a FAP, da nossa disponibilidade para entrar no sistema e fazer a dispensação no sistema. Então, a gente sempre tem aí, em média, de 20 a 30 minutos, se tudo correr tudo bem. Se não, a gente tem um atraso um pouco maior. Acho que, pelo menos as grandes dicas que eu dou é ter uma equipe o mais coesa possível. O médico trabalhando muito perto do farmacêutico, para a gente ter esse fluxo girando sempre muito redondinho, assim. Porque se o médico está sempre a par das datas de retorno do paciente para fazer a FAP, para a gente conseguir fazer o fluxo girar, a gente consegue fazer com que esse tempo seja mais rápido e a experiência do paciente seja a melhor possível nos momentos de dispensação da lenalidomida. Agora, se o médico não está tão próximo da gente, a gente tem, sim, alguns empecilhos no momento da dispensação. Aí o paciente vai esperar mais tempo, a experiência dele não vai ser boa no momento da dispensação, e aí a gente vai ter dispensações mais longas, em torno de 40, 1 hora ou até mais, a depender da disponibilidade do médico no momento da dispensação. Porque sem a FAP a gente sabe que a gente não pode fazer essa dispensação para o paciente. Então, a gente depender do médico estar sempre disponível para a gente no momento da dispensação, da agenda do médico, e isso acaba gerando um maior impacto no momento da dispensação. Obrigada, Carly. É um controle fundamental, né? Não tem como a gente fugir, né? A gente tem mais alguns minutinhos aqui, ó. A gente não vai conseguir sanar todas as perguntas, mas a gente vai conseguir fazer mais uma rodadinha, tá? Tem para a Flávia agora aqui, por favor. Flávia, os medicamentos à base de CAR-T cell são usados isoladamente ou em combinação com outros medicamentos? Geralmente, quais medicamentos? Você já falou um pouquinho, né? Tem toda a terapia de suporte, mas dá uma explorada um pouquinho mais aí pra gente, por favor. Vamos lá. O CAR-T, ele se torna um medicamento
após a manufatura. Então, a gente entende que ele vai ser um medicamento biológico. Vai ser usado apenas eles. Para poder o paciente atingir o momento de usar o Carticel, ele vai passar por uma terapia linfodepletora. E aí sim, vão usar outros quimioterápicos. Para o linfoma, no caso do Kymriah, da Novartis, a gente faz o condicionamento com fludarabina e ciclofosfamida. Uma vez que é utilizado o Carticel, se o paciente tiver alguma daquelas reações que eu citei, aí vão ter outros medicamentos de suporte. Pode ter, logo após a infusão, reação infusional que a gente vê acontecer. E aí são os medicamentos que a gente usa comumente. Premedica-se antes do CAR-T, como se fosse fazer uma infusão de um imunobiológico. Então, vai fazer um antipirético, faz um difenidrin, que é comum, e só não pode fazer de forma alguma corticoide, tá? Corticoide é extremamente proibido para a infusão do CAR-T, tanto antes quanto após. O corticoide vai entrar como um antídoto caso alguma das reações do CAR-T saiam do esperado. No caso de eventos neurológicos, o antídoto é o corticoide, e no caso da outra síndrome que eu citei, vai ser utilizado o tocilizumab para poder controlar a síndrome ou fazer com que ela realmente cesse. Mas são basicamente esses medicamentos que precisam estar no radar da gente. Não pode esquecer, não usa corticoide de forma alguma quando estiver utilizando o CAR-T. Isso é mandatório. Espero ter sanado a dúvida. Falou sim, Flávia. Muito obrigada, viu? Agora eu queria falar com o Henrique um pouquinho aqui. Henrique, você falou do acesso aos dados, de qualidade de dados, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão da qualidade de dados? É uma coisa que a gente conversa, a gente lê, a gente ouve muito, né? Na prática, sim. Por favor. Tem a clássica frase, né, garbage in, garbage out, né, então se a gente tem dados ruins, a gente vai ter modelos preditivos ruins. Quando a gente desenvolveu o trabalho lá no Hospital Conceição, junto com a Ana, a gente teve que passar várias semanas trabalhando em cima desses dados, fazendo a curadoria dos dados, transformações, para que a gente pudesse usar os dados normalizados, que a gente chama, né, todos eles na mesma unidade de medida, todos eles na mesma concentração ali de frequência diária. Então, é fundamental que a gente tenha um profissional da saúde junto com um profissional da TI, que é o nosso caso aqui, para que o profissional da saúde consiga dizer se esses dados são coerentes, se eles fazem sentido e se os modelos preditivos também estão trazendo melhorias, né? Se ele realmente vai impactar a prática clínica, né? E é fundamental que para isso aconteça, a gente tenha uma boa curadoria desses dados e entenda também, dentro do processo, quais dados são relevantes para quais tomadas de decisão, né? Aqui a gente utilizou, então, somente dose e frequência, mas a gente poderia adicionar isso à via, por exemplo. Mas a via não está relacionado à dose e à frequência, a via está relacionado à forma farmacêutica. Então, já é um outro processo decisório, um outro processo que vai, então, ajudar, né, dependendo do algoritmo. E se a gente coloca, se eu fosse, né, eu sou cientista de dados, se eu fosse usar, eu ia usar todos os dados. E a Ana Helena disse, não, tu tem que usar esses dados, e esses dados são importantes para essa tomada de decisão. Então, não é só a qualidade do dado, mas também é quais dados a gente vai usar para quais tomadas de decisão, é muito importante. Obrigado pela pergunta. Obrigada, viu, Henrique? Agora eu queria falar com a Ana aqui, ó. A Ana explicou para a gente aqui sobre os dados sensíveis, a questão, né, da LGPD, né, hoje em dia é muito mais falado até do que, acho que talvez no início do projeto, né, de vocês. E você falou que de 5 anos, né, de prescrição é um tamanho, né, é um volume assim que eu não consigo nem imaginar. Como é que vocês conseguem colocar isso aí dentro da LGPD, né, esses dados sensíveis? Por favor. Obrigada pela pergunta, Liana. Então, o bom do nosso algoritmo, né, é que ele não trabalha com dados sensíveis, né, a gente precisa da prescrição isoladamente, né, e a gente entende, por exemplo, digamos que a gente esteja colocando a NoHarm num hospital, né, a gente precisa dos dados de dose e frequência, né, apenas e do medicamento que está sendo avaliado. Então, a gente não precisa dos dados do paciente, e isso facilita muito, porque a gente não traz esses dados para nós,
o que torna menos arriscado, né, a movimentação desses dados. Muito obrigada, viu, Ana? A gente tem um monte de pergunta aqui, mas a gente não vai conseguir responder todas. Aí a gente vai encerrar aqui com a Carla. A Carla vai encerrar aqui para a gente. Carla, fala para a gente uma frase, um comentário dentro dessa questão de todo o processo de lenalidomida, da questão da segurança do paciente, o papel do farmacêutico, né? Aí a gente tem aí 30 segundos para a gente encerrar. Eu acho que o uso seguro do medicamento e o farmacêutico acho que andam lado a lado, né? Então, acho que, na dúvida, sempre procure o seu farmacêutico, o seu médico, para usar o medicamento da forma mais correta possível. A gente, todo lugar, todo centro, eu tenho certeza que tem sempre um farmacêutico à disposição. Pode contar sempre com a gente. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada a todos. Uma honra participar de um painel desse gabarito aqui com essas pessoas lindas aqui. Muito obrigada a todos, viu, gente? Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.